mãe, um feto abortivo vai para o céu. E no céu não tem criança, não tem velho. Mas existe então céu, inferno, purgatório? Não tem dúvida. Existem essas questões? Não tem dúvida. Por exemplo, agora o inferno, do jeito que muitos apresentam, parece um exercício de sadismo, fogo, tacho de cobre. Não, Deus não castiga ninguém. Deus não criou o inferno. Quem opta pelo inferno é o homem que é livre. O homem não é alienado, é aliado de Deus. E se ele quer, deixa Deus de lado e faz o que ele quer. Então o inferno é uma opção humana. Deus quer todos no céu. Mas nós somos livres, vai quem quer. Quem não quer, fica fora. Como é que chamamos fora? É uma palavra hebraica, vai para o Sheol, debaixo da terra, chamado lugar inferior, inferno. Então, morremos. Eu já escolhi a frase para pôr no túmulo dos meus restos mortais. Frei Ovídio Zanini, data de nascimento e de passamento. Ali, não está aqui, ressuscitou. Aqui estão apenas os restos mortais. Pode cremar, pode jogar no mar, num jardim, como quiser. Mas algumas pessoas contestam essa visão de que existiria um céu ou um inferno como uma forma de controle da sociedade, um mecanismo de controle. De fato, eu creio que não há outro jeito para um criador dizer, eu crio vocês livres. Então, livre faz o que quer. É como o pai de família. O pai de família faz tudo para que o filho seja bom, seja médico, advogado, engenheiro. Mas se ele quiser se drogar, se quiser, ele é livre. Ele não vai obedecer ao pai. Mas a vontade do pai, como de Deus, é a melhor possível, que todos possam ir para o céu. Mas ninguém é obrigado. A liberdade é absoluta. Quem quer, então, fica fora da casa de Deus. Marcelo, não creio que seja um lugar de tormento. Viver sem Deus, para mim, já é um pouco inferno. Porque, veja aqui, eu lembro de Jung. Jung, ele ficou ateu, filho de pastor luterano, mas ateu de um Deus falso, que muitas vezes nós padres pregávamos. Um Deus bicho-papão, que castigava, mandava para o inferno, que mandava provações, marcava a hora da morte. Muita gente tem essa ideia. Esse Deus não existe. Esse Deus já foi superado. E nós temos que fazer a reflexão teológica ao longo dos tempos. O nosso Deus não castiga ninguém, só abençoa, e que depende de nós seguir os seus desejos. Jung é um grande crente, mas não do falso Deus que nós pregávamos. E o famoso Jean-Paul Sartre, pai do existencialismo moderno, tornou-se ateu. Ele dizia, se esse Deus dos cristãos que manda raios, trovões, terremotos, se existir, digam para ele que fique longe de mim, eu vivo muito melhor sem ele. Tinha toda a razão, sem dúvida. Queria fazer então essa pergunta para o Manuel. Manuel, você já foi católico, né? Você também já foi espírita e hoje você é ateu. O que fez você mudar de ideia e com base no que você acredita que não existe vida após a morte, você não acredita nessa ideia de céu, inferno, etc.? Bom, vamos lá. Primeiramente, né, o Frei Ovídio, né, colocou que essa ideia do inferno, de fogo, tal, não existe mais. Ou seja, se não existe mais, em alguma vez alguém já inventou a existência dele, né? E alguém agora o desinventou, né? Então criou-se uma nova concepção para a morte. No caso da teologia kardecista, há a região do umbral, a região umbralina, para onde vão os espíritos renitentes e não evoluídos, né? Ou seja, nada mais é do que uma forma de castigo e punição. E tem uma coisa interessante também. Se a vida após a vida, né, efetivamente existe e ela vem a ser eterna, é difícil acreditar que algum ser, algum Deus que a criou, né, condene ou absolva alguém pela eternidade pelos fatos cometidos em apenas poucos anos de vida, né? O Espiritismo já fala que há uma antevida, né? Mas também não demonstra de onde veio essa antevida. Ou seja, aparentemente o espírito não tem início, não tem fim, é algo que vem e some. Há diversas correntes dentro do Espiritismo que uma diz a outra, né? Nós temos os kardecistas, os ubaldinos, agora veio
o divinismo do Oswaldo Polidoro, e cada um inventa uma falácia, uma coisa diferente, de onde veio o espírito. Porque para onde vai, eles tentam explicar de uma forma um pouquinho melhor, né? De onde veio, ninguém fala, ninguém sabe, né? Então, ou seja, todas essas doutrinas, elas se desdizem, né, entre elas mesmas, né? E acaba que não dá para acreditar em nenhuma delas. É simplesmente esse fato. Portanto, nós, ateus e materialistas, dizemos que não há vida após a morte e nenhuma vida que antecede a vida. Ok, nós já voltamos a esse assunto no próximo bloco. Nós fazemos agora uma pequena pausa na discussão e no próximo bloco saiba mais sobre a experiência de quase morte e as produções cinematográficas que abordam o tema. Não saia daí, o Plural volta já. Olá, o Plural está de volta, discutindo hoje a vida após a morte. É cada vez maior a quantidade de produções cinematográficas que discutem a questão sobrenatural e da vida após a morte. Confira alguma dessas histórias que fizeram sucesso no cinema. O que vem depois da morte? Para onde vamos? Seremos julgados pelos nossos erros? Questões que rondam e inquietam o imaginário humano. Mas este espírito acredita ter a resposta. Ele diz receber o espírito de Bezerra de Menezes, importante médico brasileiro que virou tema de filme. Como cara evidente, eu digo para você, eu vejo aqui Dr. Bezerra, nesse momento está o Chico Xavier ali em pé. Eu vejo Dr. Bezerra, Chico, Dr. Leocádio, o grande Emanuel, Saint Germain, a Madre Virgínia, a Madre Paulina. A Madre Paulina, segurou o tratamento de câncer, ela está nessa porta aqui. Entendeu? Então, como cara evidente, eu digo para você que é impossível. E como cara evidente e cara adiante, porque eu também os ouço. E conversamos com ele como, você vai me perguntar. Aí vem o sexto chakra, eu converso com eles aqui. No terceiro olho, a gente olha assim, telepaticamente, é que nem eu estou batendo pau com você. E isso já fazem 10 anos. O filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, conta a história de um homem que viveu à frente do seu tempo. Sarate, Natura, Curate. Agora Por isso, foi incompreendido por muitos. Meu jovem Adolfo, o senhor tem certeza de que a autoria desse documento lhe pertence? Certamente, professor. Então, diante de tão magnífico trabalho, o senhor não refutaria um exame oral? De certo que não, professor. No filme Linha Mortal, a experiência de quase morte é vivenciada pelos personagens. The doctor was saying I was dying, and I saw myself in the bed and everything. And I started to float out into the hall, and then into this tunnel, toward this light. Para provar se existe mesmo vida após a morte, jovens estudantes de medicina decidem interromper as suas próprias vidas. O filme Chico Xavier foi um sucesso de bilheteria neste ano. A biografia de um dos maiores expoentes do espiritismo brasileiro leva muitos a crer que a morte é apenas um começo. Nosso Lar é um filme baseado em uma psicografia do médium e conta a trajetória de André Luiz ao passar pelo purgatório, onde foi julgado pelos seus atos. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Histórias que atraem e comovem até mesmo os mais céticos e levam a uma única indagação: existe vida após a morte? Marcelo, 2010 foi um ano, particularmente foi um ano de muitas produções, tanto no cinema quanto na TV, que exploraram essa questão do sobrenatural, da vida após a morte, dos espíritos. O que você acha dessas produções? Elas retratam a realidade? Qual que é a tua visão a respeito disso?
Sem dúvida, são esforços que os diretores, os adaptadores fazem para tentar levar para essa linguagem, a linguagem do cinema, algumas ideias, alguns pensamentos, algumas expressões. Tenho certeza que ninguém fica 100% satisfeito com nenhum filme que tente retratar qualquer ideia, porque ele é sempre preciso ser adequado àquele momento, àquele tempo que tem disponível e tudo mais. Então é claro que os filmes têm suas falhas, como os tem qualquer filme que você fizer, ou qualquer pessoa que você vai conversar, pode se equivocar dessa ou daquela maneira. Então, dizer que eles são perfeitos? Não, mas eles vêm despertar o interesse do público, refletir um pouco mais a respeito dessas questões que são tão importantes dentro da nossa vida. Talvez seja a questão mais importante da vida, como é que as coisas acontecem? Terminando a minha vida, terminou, não terminou, eu vou ter outra oportunidade, eu vou ser sumariamente colocado para essa ou aquela direção? A proposta trazida pelos espíritos, codificada por Allan Kardec, traz a justiça como uma grande baliza. Você vai se encontrar depois de acordo com o que você viveu. Você vai colher os frutos que foram plantados e estão sazonados aguardando o seu caminho. Nessa e nas subsequentes. O filme Nosso Lar, por exemplo, ele fala sobre o que aconteceria depois da morte. Diferentemente da visão dos católicos, não tem essa questão do julgamento, do céu, do inferno. Como que até me chamou a atenção que na edição diz que ele foi julgado, não foi julgado, né? E não foi num purgatório que ele passou. A ideia de umbral é a passagem, né? A gente chama de umbral da porta, que é o lugar onde você passa de fora para dentro. Então, umbral é um período que você passa até que você recobre sua consciência do que está acontecendo. Para a maioria de nós, é um momento bastante complicado. Um momento logo depois que a gente morre. A gente não se dá conta de uma hora para outra, não existe um passe de mágica. O que acontece nesse momento? Nesse momento você segue a tua vida, mas pelo fato de você não estar com o seu corpo físico, há uma série de modificações na sua maneira de perceber o meio ambiente à sua volta. Então você já não tem mais os olhos para enxergar como você enxergava, você não tem mais nariz para sentir o cheiro das coisas, você não tem mais o tato para poder perceber a situação em que você se encontra. Ainda assim, você tem como perceber muitas coisas do seu ambiente, nas chamadas percepções extrafísicas, que as pessoas têm mesmo com o corpo, né? Essa ideia já bastante estudada, especialmente pelos físicos russos, que tentavam entender como é que funciona presciência, projeção de consciência, em pesquisas que já eram do início do século passado, são coisas bastante antigas e até muitas delas já superadas. Então a pessoa ela vai se encontrar com a sua própria consciência, aliás, como teve a vida inteira, mas nesse momento ela não vai ter mais como se questionar. Ela se percebe, ok, eu continuo existindo, e agora, como é que eu vou tentar tomar esse caminho? Esse tempo de perturbação é que por vezes a gente chama de inferno, que a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Isso acontece em qualquer momento. Se eu estou andando por uma avenida e me perco, aquilo, uma angústia toma conta de nós, né? Meu Deus, que caminho que eu vou tomar? Para que direção eu vou transitar? Então, não é à toa que algumas pessoas possam dizer isso dizendo, eu passei por um inferno, passei por um momento em que foram os dias mais sofridos, os momentos mais sofridos da minha vida. Mas isso é a percepção da angústia que aquele momento gera. Daí vem uma outra proposta da doutrina espírita, que a gente já viva hoje de acordo com como a gente quer se encontrar em algum momento no nosso futuro, que a gente vá se preparando, já que a morte é inevitável, todo mundo sabe disso, ninguém nega que o nosso corpo vai morrer, nosso coração vai parar de bater, nosso cérebro não vai funcionar mais. Essa passa a ser a pergunta fundamental das nossas vidas, e nós temos que escolher um caminho para as nossas existências. O Espiritismo está longe de dizer que é detentor de toda a verdade, ele traz a sua proposta e apresenta ao exame e ao raciocínio de quem quiser. A pessoa é livre para chegar lá e ver de que maneira se ela se identifica ou não se identifica com esses princípios. Queria passar a palavra para o Manuel.